Você que é fã de Stranger Things, conhece o Vecna? Não o personagem lá da série, mas sim o de Dungeons and Dragons, que acabou dando origem ao que nós vimos lá na série. E como é que você, sabendo essas origens do personagem, pode te ajudar a entender melhor questões da série e até mesmo prever o que pode acontecer na quinta temporada? Então, vem comigo descobrir. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. Bom, vocês já puderam verificar ali em Stranger Things que os protagonistas, os meninos ali, nomeiam os monstros com os nomes de monstros de Dungeons and Dragons. Foi assim com o Demogorgon, o Devorador de Mentes e também com o Vecna. Mas afinal, será que essa correlação que eles fizeram com o RPG é apropriada? O personagem do RPG e ali o da série? Quem é o Vecna em Dungeons and Dragons? Vou falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Mas antes, você que é fã de Stranger Things, você que é fã de RPG e de Dungeons and Dragons, já deixa aqui seu like nesse vídeo para fomentar o assunto aqui no canal. Eu já agradeço, muito obrigado e vamos lá. Vou começar falando a origem do nome Vecna. Isso é uma homenagem a um escritor de literatura estadunidense chamado John Holbrook Vance. Ele é um escritor de fantasia, de ficção científica, muito respeitado ali no meio nerd, né? Mais respeitado no meio nerd. E um dos pseudônimos que ele usa, que ele é mais conhecido ali no meio, é o de Jack Vance. Então Vecna é um anagrama de Vance. Então, quando criaram esse personagem lá em Dungeons and Dragons, pensaram no escritor e fizeram essa homenagem com o anagrama do seu sobrenome. Vecna é inicialmente conhecido como o mais poderoso dos Lixes. Só que o nome dele é apenas sussurrado, porque disse ali no meio ali do universo de Dungeons and Dragons que sua sombra continua vagando pelo mundo. Ou seja, Vecna ainda pode estar por aí. O poderoso Lich ainda está por aí de alguma forma. Posteriormente, os livros foram se seguindo em Dungeons and Dragons. Vecna começou a ser tratado como uma divindade. Ele passou a ser o deus dos segredos. Então vou falar algumas coisas aqui a respeito dessas questões de Dungeons and Dragons. Primeiro, o que é um Lich? O que é essa criatura? Um Lich é um feiticeiro muito poderoso, que é morto-vivo. De que maneira que isso acontece? Ele não é um zumbi, como a gente vê que é aquele ser morto-vivo que, na maioria dos casos, tem inteligência muito baixa e age por instinto. Não. Sob aparência, ele até é semelhante a um zumbi. É um morto-vivo. Só que ele é muito inteligente. Ele é um feiticeiro, um mago. Só que morto-vivo. E como isso acontece? O mago, ainda em vida, não é qualquer mago que pode se tornar um lixo, tem que ser um cara muito poderoso. Ele faz um ritual complexo, que exige um sacrifício. Exige como se fosse um pacto com o príncipe demônio dos mortos-vivos, um personagem chamado Orcus. E quando você dedica a sua alma a Orcus, faz esse ritual e tudo, ele, na verdade, passa a sua alma a habitar um corpo morto-vivo que se torna um lixo. Vecna, então, como outros lixes de Dungeons and Dragons, passou por esse ritual aí. Os lixes, eles anseiam por poder. Exatamente por isso que eles se tornaram lixos. Eles querem ter uma vida eterna. Eles querem ampliar seus poderes. A sua ganância é maior do que uma pessoa normal. E como ele é um mago poderoso, ele obteve então os meios de propagar sua vida eterna. Então, já começa por aí. Os lixos, às vezes traçam planos que demoram anos, décadas ou séculos para se concretizarem. Eles tramam, às vezes, as questões ali a longo prazo. Outra característica interessante dos lixos é que normalmente eles habitam covis. Sim, eles permanecem em um determinado lugar e controlam criaturas inferiores de intelecto para protegê-los ali nesses covis. E ali nesse covil, normalmente, a gente tem uma ligação com o que ele era ali no passado. Se tem uma ligação com aquele lugar, se foi a casa dele, se foi o castelo dele, alguma coisa, ele
habita aquele lugar ali depois de morto-vivo. E aí, vocês já deram para ver aí que o Lich ali de Dungeons and Dragons tem suas semelhanças com o Vecna. Agora, com relação ao Vecna enquanto divindade. A religião do Vecna é tratada ali em Dungeons and Dragons como uma religião neutro-má. E, dentre algumas características, nós temos que é um culto de segredo. Os cultistas dessa religião, eles operam no submundo. Então, é como se fosse uma sociedade secreta. Os cultuadores fazem isso em segredo, além dele já ser o deus dos segredos. Em Dungeons and Dragons, os jogadores criam personagens. E esses personagens pertencem a uma classe. O que seria essa classe? É um cavaleiro, um mago, um clérigo, e assim vai. Dentre essas classes, existem algumas que são denominadas classes de prestígio. Essas classes de prestígio são classes que acabam dando um bônus adicional àquele personagem. Uma habilidade adicional, uma magia adicional. E dentre os clérigos, nós temos os domínios de prestígio. O que seria isso? O clérigo ele é ligado a uma determinada religião. Ele segue determinado deus. E aí ele pode ter acesso a um determinado domínio de prestígio. E com isso, cada domínio de prestígio tem uma série de magias. E aí o personagem vai lá e escolhe uma das magias daquele grupo ali que se tem de um domínio de prestígio. No caso, aqueles clérigos que cultuam Vecna, eles podem ter os domínios de prestígio da insanidade, da criação, da adivinhação e da mente. Esse último aí teria tudo a ver, por conta das magias que nós temos ali, com relação ao Vecna de Stranger Things. Se vocês quiserem, depois eu falo mais sobre isso em outro vídeo. Interessante também que o Vecna ele é mais comentado em Dungeons and Dragons ali, não pela sua pessoa em si, mas sim pelos seus artefatos. Existem 2 artefatos ali em Dungeons and Dragons ligados a Vecna, que é o olho de Vecna e a mão de Vecna. A mão de Vecna é, inclusive, mais especificada que o olho. E nós vimos ali, o interessante é que nós vimos essa referência lá em Stranger Things, quando o pessoal está jogando ali no Clube Hellfire e o Ed começa a descrever a criatura que vai aparecendo. Aí ele fala que é um morto-vivo, que é sem um olho, sem a mão, e o pessoal já... Não é possível, é o Vecna. Então, é a caracterização ali. Ele não tem o olho e não tem a mão, exatamente porque essas 2 partes aí do corpo dele se tornaram artefatos. E o interessante é que a mão de Vecna, ela se assemelha muito à questão, à narrativa de Senhor dos Anéis. Só que é muita coisa para se falar. Se vocês quiserem, eu até falo um vídeo aqui só sobre a mão do Vecna, que dá um grande vídeo. Então é só comentar aqui que eu falo mais sobre isso. Ali na 4ª temporada, o Dustin fala que o Vecna seria como se fosse um general. Ele faz uma comparação aos monstros que apareceram até então ali. Ele fala que os Demogorgons são soldados, que o Vecna seria o general 5 estrelas e que o líder, né, o rei, seria o devorador de mentes. Mas será? Será que o Dustin não se enganou nisso aí? Digo isso porque ali em Dungeons and Dragons, o devorador de mentes tem muito menos relevância do que o Vecna. O Demogorgon, sim, pode ali, vamos dizer assim, ser o soldado da história. Mas os papéis ali de Vecna e Devorador de Mentes estão meio que trocados ali. Parece que, pelo menos se baseando em Dungeons and Dragons, a gente viu aí, o Vecna é uma divindade. E tem uma coisa muito interessante. O Will pode ter dado um spoiler de quem é o chefe, né? Quem vai ser o inimigo final de toda essa aventura de Stranger Things. A criatura que vai vir lá do mundo invertido. A gente viu ali pelo desenho que ele fez. Os meninos combatendo ali, os personagens de Dungeons and Dragons, combatendo um dragão com várias cabeças. De repente, é o Tiamat, uma criatura dracônica com várias cabeças. Sim, pode ser, quem sabe. Vocês lembram do Tiamat lá de Dungeons and Dragons, da animação Dungeons and Dragons, que era o Caverna do Dragão? Pode ser algo do tipo. Então, galera, isso é o que a gente tem aí de comparação do Vecna
de Dungeons & Dragons com relação ao Stranger Things. Faz muito sentido pela ideia do personagem do RPG ali na série. Só essa questão que o Dustin falou ali que eu acho que é meio esquisito. O Vecna ser subordinado ao Devorador de Mentes. Mas vamos avaliar aí o que vai vir na 5ª temporada. Mais explicações. Enquanto ela não chega, deixe aqui seus comentários se vocês querem mais vídeos sobre o Vecna, sobre outros personagens de Dungeons & Dragons, outras correlações com a série Stranger Things, podem falar aqui à vontade nos comentários. E também, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like para ajudar o conteúdo aqui de Stranger Things e do RPG Dungeons & Dragons aqui no canal. Eu já agradeço pela sua companhia, muito obrigado e até a próxima.